Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, no qual vamos falar a respeito do exame de sangue para Alzheimer. Caiu na mídia, vocês já devem ter ouvido por aí de que existe um exame para o Alzheimer, que ele já chegou no Brasil, e hoje a gente vai esclarecer um pouco sobre essa questão. Eu sou César Castelo Branco Lopes, sou assistente de neurologia do Hospital das Clínicas da USP e sou especializado justamente em memória, cognição e demências. Então, começando falando do que ocorre no Alzheimer, qual que é a neuropatologia do Alzheimer? No Alzheimer nós temos a deposição de beta-amiloide, que é uma proteína que todo mundo tem, gente. Todo mundo tem essa proteína no cérebro. Só que ela fica disfuncional e ela passa a se acumular. Umas formas disfuncionais da beta-amiloide começam a se acumular, formando placas senis fora do neurônio, fora da célula nervosa. E além disso, nós temos outra proteína que fica hiperfosforilada, fica disfuncional e também começa a se depositar e se acumular, formando os emaranhados neurofibrilares. Essa é a marca neuropatológica do Alzheimer. Junto com essa deposição de beta-amiloide proteína tal, a gente tem neuroinflamação, a gente tem estresse oxidativo, a gente tem disfunção vascular, disfunção de barreira hematoencefálica, disfunção do metabolismo da glicose, uma série de outros processos que no final leva a uma degeneração do cérebro, como a gente vê aqui do lado. Só que a gente sabe que essas alterações que acontecem no cérebro na doença de Alzheimer, elas levam anos a décadas para ocorrerem. Então essa deposição da beta-amiloide, mostrada aqui num azul, ela começa, gente, por volta de 17 anos, 17, 18 anos antes do diagnóstico. Então o zero aqui seria a época do diagnóstico. E a deposição da beta-amiloide começa 15, 17, 18 anos antes do diagnóstico. A relação do beta-42 com o 40, ela começa a alterar 14 anos antes do diagnóstico do Alzheimer. A deposição e a alteração da tal a fosforilada 181 começa 11 anos antes. A alteração do neurofilamento de cadeia leve, né? Aqui no médio aí, a alteração do volume hipocampal aqui, né? Por volta ali de uns 7 anos antes do diagnóstico da doença de Alzheimer, e alterações do CDR, que é uma escala de funcionalidade, de cognição, ela começa a se alterar uns 6 anos antes ali do diagnóstico da doença de Alzheimer. Então, antes do diagnóstico, a gente tem uma série de mudanças que acontecem no cérebro e acontecem, né, no funcionamento cerebral que antecedem a doença. Então essas alterações que eu estou falando aqui de beta-amiloide, proteína tal, elas não acontecem de um dia para o outro. Elas levam um tempo para acontecer. Como detectar essas alterações? Antigamente a gente só detectava essa coisa da beta-amiloide, proteína tal, depois da morte, por necrópsia, por autópsia, como foi feito lá em 1906 por Aloysius ou Alois Alzheimer, que é o nome do indivíduo, o sobrenome do médico que descreveu a doença. Ou seja, você fazia uma análise do microscópio, você pegava um pedaço do cérebro e analisava no microscópio para ver se tinha essas alterações das placas senis e do beta-amiloide. Só que hoje em dia a gente já tem um exame que chama PET-amiloide, que é uma tomografia que vai lá e vê essas placas amiloides no cérebro. Ele consegue, por um exame não invasivo, ver se você tem placa amiloide no cérebro. Ou pela coleta do líquido que banha o cérebro, o líquido cefalorraquidiano, cérebro espinhal, que banha o cérebro e a medula e que a gente consegue tirar por uma punção lombar. Então, uma punção aqui na região lombar, a gente tira esse líquido e analisa, vê se tem essas alterações da tal fosforilada e do beta-amiloide. Só que mais recentemente a gente começou a conseguir detectar essas proteínas no sangue. Então o exame de sangue é simples, esses que a gente faz no laboratório no dia a dia. Hoje a gente já tem exames que detectam essas alterações e conseguem dizer se elas estão acontecendo no cérebro por um exame de sangue. Um dos que nós temos, que já tem no Brasil, que tem sido feito no Brasil, é o Precivit AD2, né? Precivit AD2.
que usa uma técnica de espectrometria de massa de alta resolução, ou seja, você consegue detectar moléculas pequenas, ínfimas, em quantidades muito pequenas no sangue, mas que você consegue detectá-las e dosá-las. E a gente faz uma razão do beta-amiloide 4240, do tal não fosforilado e fosforilado, e usando essas razões do 4240, 217 fosforilado, não fosforilado, a gente chega num índice de probabilidade de amiloide, que eles chamam de APS Score, o APS2, que vai te dizer mais ou menos um índice de probabilidade de existir o beta-amiloide no cérebro. Esse exame já está disponível no Brasil. A maioria dos convênios não cobre, ainda um exame feito no particular e que ainda tem um custo muito elevado. E é um exame que não foi aprovado ainda, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, não foi aprovado pelas agências regulatórias, mas já está sendo feito e já comercializado, já disponível para a gente fazer. Só que recentemente a gente teve a aprovação do LumiPulse G. Lá nos Estados Unidos teve essa aprovação, ele é um imunoensaio quimioluminescente automatizado. Então você vai pegar anticorpos altamente específicos. Então, sei lá, você pega um anticorpo contra a proteína beta-amiloide, ele é altamente específico, e você joga, faz essa reação em cadeia e isso vai gerar luz. Isso vai gerar alteração de espectro de luz e você consegue ver, né, a detecção dessas proteínas, e eles fazem uma razão da tal 217 fosforilada com a beta-amiloide 42, e isso tem uma boa precisão para você identificar a patologia Alzheimer no cérebro. Esse teste acabou de ser aprovado, foi aprovado no começo desse mês, saiu na mídia aí essa semana passada, os jornais falaram dessa aprovação desse teste do Alzheimer nos Estados Unidos, então uma coisa super recente. Eu estou gravando esse vídeo agora no dia 25 de maio de 2025, então foi nesse mês que esse teste foi aprovado lá nos Estados Unidos, é um novo teste aí que está sendo comercializado. Na verdade é uma nova técnica, ele usa uma técnica nova, automatizada, para a detecção dessas proteínas. Qual que é o problema, gente? Esses testes, eles detectam a patologia Alzheimer no cérebro, e só que isso não significa que a pessoa tem doença de Alzheimer. Ter a doença de Alzheimer é uma coisa, ter a patologia Alzheimer é outra. Eu falei ali que as alterações ocorrem ao longo de anos. Então, eu detectar o beta-amiloide, o tal fosforilado, isso ocorre, como a gente está vendo aqui, 11 anos antes do diagnóstico do Alzheimer. Essas alterações ocorrem de 15 a 11 anos do diagnóstico do Alzheimer. Então, isso não significa que eu já tenho a doença manifesta. Às vezes eu estou nessa fase aqui, às vezes eu estou nessa fase, às vezes eu estou nessa, às vezes eu estou... Ou seja, eu tenho a patologia Alzheimer no cérebro, mas eu só vou manifestar essa patologia, manifestar uma doença daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 1 ano. Isso não significa que a pessoa vai ter a doença. Ela pode morrer antes, ela pode morrer atropelada, por exemplo, antes de manifestar o Alzheimer. Isso não é diagnóstico da doença. Isso é diagnóstico da patologia, ou seja, o que está acontecendo no cérebro? Você vai lá e detecta o que está acontecendo no cérebro, mas nem sempre isso significa ter a doença. Qual que é o problema? Pessoas idosas, principalmente mais de 70, 80 anos, às vezes têm já o início da patologia Alzheimer, aquilo que eu falei no começo lá, do beta-amiloide, da proteína tal, tem essa patologia Alzheimer sem que isso seja o problema, sem que isso cause problema cognitivo. A pessoa tem essa patologia no cérebro, mas às vezes isso ainda não está causando um problema de memória. E eu vou lá, faço o teste, vem positivo, e a pessoa fala assim, mas eu não tenho problema de memória. Não tem mesmo. Ter a patologia no cérebro não significa que tem o problema de memória, o problema de cognição ou a demência manifesta. Por isso que o teste tem que ser pedido, gente, por um médico experiente, que saiba interpretar o exame, que entenda do exame, que entenda de Alzheimer, que tenha experiência com esse tipo de pacientes. Olha esse outro exemplo aqui, um paciente de 80 anos que tem esquecimento depois de um AVC. Ele teve um AVC, olha o AVC aqui, olha o AVC.
O exame veio positivo para o Alzheimer. Ele tem, às vezes, alguma alteração cerebral do Alzheimer. Mas ele tem 80 anos. Ele já deve ter o Alzheimer no cérebro se iniciando. Não significa que ele tenha a doença de Alzheimer. O esquecimento depois do AVC provavelmente é causado pelo AVC, gente. Esse teste positivo não significa que o esquecimento é doença de Alzheimer. A gente tem que olhar o indivíduo, olhar a pessoa e tentar interpretar. Quem faz isso é o profissional de saúde experiente. Um médico, uma médica que tem experiência com isso. Porque às vezes a demência é causada pelo AVC e não pelo Alzheimer, embora o teste tenha vindo positivo. Tem muita coisa que a gente precisa entender melhor desses testes, eles são uma revolução. Hoje a gente conseguir confirmar que existe patologia Alzheimer no cérebro das pessoas é uma revolução gigantesca. É um acesso melhor, o diagnóstico melhor e o tratamento também fica melhor. Mas a gente tem que ter cuidado. Busque profissionais experientes, profissionais que estejam acostumados, que atendam o paciente, que saibam interpretar os exames de imagem, a ressonância, a tomografia, para que a gente saiba utilizar esses métodos da melhor forma correta. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que possa se beneficiar dessa informação e deixe nos comentários aqui embaixo se você tem algum familiar com Alzheimer, se ele fez algum teste confirmatório, se você já tinha ouvido falar desses testes de sangue para o Alzheimer, se você tem alguma dúvida. Terei muito prazer em responder e tirar suas dúvidas. Fica aqui meus contatos também, onde vocês podem me achar e fico à disposição e até os próximos vídeos.